Olá pessoal, nós estamos próximos de mais um edital do exame de ordem, então vamos falar aqui sobre os 10 erros que a gente mais comete na preparação para a primeira fase do exame de ordem. Eu sou o professor Sérgio Gabriel e no nosso canal a gente trata sobre direito e carreira jurídica. Vem comigo! Primeiro erro que a gente comete e que é algo que a gente não poderia cometer é não estudar todas as matérias que caem no exame de ordem. Observe uma coisa, gente. Quando nós falamos da preparação do exame de ordem, nós temos aí 17 ou 18 matérias, dependendo da composição que a gente faz lá entre processo e direito material. E nós temos que estudar todas essas matérias. Por quê? Se vocês observarem, algo em torno de 56% dos candidatos, eles são reprovados por uma, 2 ou 3 questões, ou seja, mais da metade das pessoas só não passam para a segunda fase por uma diferença de até 3 questões. E olha um erro que nós cometemos sempre. A gente deixa de estudar aquelas matérias que têm uma incidência menor na prova, que tem 2 questões, por exemplo. Então, consequentemente, isso faz toda a diferença no resultado final. Então, você deveria estudar exatamente todas as matérias. Ou acontece aquela coisa assim: determinada matéria eu tenho uma dificuldade muito grande de aprender, determinada matéria eu não gosto, mas é exatamente essa matéria, porque veja, o seu número de acertos, ele já se dá em torno daquelas questões das matérias que você normalmente domina mais. Então, na realidade, se você tem uma preparação que já te leva aquele resultado de 46 questões, 47 questões, você já está extraindo em cima do seu resultado. Então, se você quer ir além, se você não quer parar lá no 36, 37, 38, 39, a sua preparação tem que ir além. Tem que ir naquelas matérias que normalmente nós negligenciamos, tem que ir em torno daquelas matérias que você diz, não gosto ou tenho dificuldade de aprender. Não, você precisa estudar todas as matérias. Segundo erro básico que as pessoas cometem na preparação para o exame de ordem: não ler o edital do exame de ordem. Gente, o edital, entre várias outras coisas que são fundamentais a gente saber, já que ele é um concurso e você vai prestá-lo, é entender exatamente qual é o conteúdo da prova. Porque é normal a gente ouvir dizer coisas do gênero assim: eu não sabia que aquela lei pequenininha, aquele conteúdo pequeno de determinada matéria podia cair. Ora, você tinha condições de saber, isso está no edital da prova. O que você pode, o que você não pode fazer, o que você deve estudar, o que será abordado na prova, em que quantidade será abordada na prova, tudo está devidamente disciplinado no edital do exame de ordem. Então, é imperioso que você conheça o edital. Então, pare para dar uma lida no edital assim que o edital for publicado. Ele é fundamental no planejamento da sua preparação. E por falar em planejamento, terceiro erro básico que as pessoas mais cometem, gente, é a síndrome da vaca louca. O que é isso? É estudar sem um planejamento prévio. Gente, pare para pensar. Quantas horas você vai estudar por dia? Quantas matérias você vai estudar por dia? Quantos dias por semana que você vai estudar? Qual é a sua deficiência? Então, o que é que você precisa se preparar mais? O que é que você tem mais domínio? Então, o que é que você precisa apenas de uma releitura? Então, você tem que fazer esse planejamento. Você tem que elaborar uma planilha. E pare com essa coisa de ficar comprando planilha pronta, gente, de ficar buscando planilha na internet. As pessoas são diferentes. O seu desempenho, o seu resultado é diferente do desempenho de outra pessoa. Então, monte uma planilha de acordo com a sua própria condição. Adapte o planejamento do seu estudo à sua realidade. Eu tenho uma desenvoltura melhor com direito penal. Então, consequentemente, talvez você precise de uma quantidade de horas um pouco menor de direito penal. Eu tenho uma dificuldade muito grande com direito administrativo. Então, talvez você precise de um tempo um pouco maior para direito administrativo. E professor, como é que eu sei quanto é que eu preciso estudar em cada uma das matérias? Claro, o parâmetro que você tem
é a quantidade de questões que é abordada em cada matéria no exame de ordem. Então, esse já é um parâmetro que você deve levar. Matérias que têm uma quantidade maior, dedique um tempo maior de estudo. Matéria que tenha uma quantidade de questão menor, você dedica um tempo menor. Agora, e do ponto de vista pessoal, como é que eu sei qual é a minha necessidade? Faça um simulado. A partir do momento que você faz um simulado, você vai saber exatamente qual é a matéria que você teve o maior índice de erro, qual foi a matéria que você teve o maior índice de acerto. Então, isso serve como um parâmetro. Ah, professor, mas ainda assim eu não tenho uma resposta. Quantas horas eu devo estudar? Ora, não existe uma resposta. É por isso que eu falei para parar de ficar comprando planilha ou procurar planilha pronta na internet. O que você precisa é, qual é a sua realidade? Quantas horas você tem para estudar por dia? Ah, eu consigo tirar 3 horas para estudar. Então faça o seguinte, pega essas 3 horas e divide em 2 matérias. 1h30 de estudo de uma matéria, 1h30 de estudo de outra matéria. Ah, e quantos dias eu vou ter que estudar essa matéria? Quantos dias por semana você vai ter para estudar? Você tem 17 matérias. Você vai estudar cada matéria 1h30 em um determinado dia. Então, de repente, você poderia estipular aí 5 dias para as 5 principais matérias, 1h30 cada uma. As outras matérias, e aí é claro que você vai ter mais de uma aula para estudar essas matérias que são aquelas mais exigidas. Nas outras, você diminui o número de aulas. Então, você faz essa distribuição de acordo com a sua realidade. Isso é personalizar. Então, personalize o seu planejamento de estudos. Um outro erro, e eu diria para vocês que é o 4º principal erro que a gente comete na nossa preparação para o exame de ordem: não estudar provas anteriores. Gente, todas as provas do exame de ordem, vamos levar em consideração só a FGV, porque é a banca que está, de certa forma, examinando vocês. Todos os exames de ordem estão disponíveis lá no site da FGV. Então, utilize as provas anteriores até como estudo. Já já eu falo sobre a questão de simulado, mas aqui pensando no exame como fonte de estudo, é você ler o enunciado e ler qual era a resposta adequada. Então, utilizar o exame como base. Na medida em que você está estudando pelo exame de ordem, você está se familiarizando com a linguagem da prova, você está se familiarizando com a linguagem da banca, você está se familiarizando com os temas que são mais exigidos para o exame de ordem. Então, não deixe de levar em consideração as provas anteriores como meio de preparação, como meio de estudo, porque é fundamental. 5º erro mais cometido na preparação do exame de ordem. Eu diria para vocês, gente, que esse é um erro grave que nasce desde o primeiro semestre, quando você entrou na faculdade. É você não definir qual é o seu método de estudo. Mais uma vez eu vou repetir aqui para vocês. Não existe um método de estudo que ele seja ideal para todas as pessoas. Existem métodos e métodos de estudo, existem pessoas e pessoas. Cada pessoa, na medida em que ela está usando um método, está estudando, ela tem que analisar qual é o grau de aproveitamento que ela está conseguindo extrair através da utilização daquele método de estudo. Então, o que você precisa fazer é identificar qual é o melhor método para você. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês entenderem isso. Algumas pessoas, elas têm uma capacidade de absorção muito grande ouvindo. Então, nesse caso, uma videoaula, podcasts seriam muito interessantes para o estudo e o planejamento daquela pessoa. Outra pessoa não basta ouvir, ela precisa ver também. Então, nesse caso, videoaulas, elas seriam muito interessantes no aproveitamento daquela determinada pessoa. Algumas pessoas têm uma absorção grande com leitura. Outras pessoas, além da leitura, têm a necessidade de fazer anotações. Outras pessoas, simplesmente apontando tópicos daquele assunto que ela está estudando, ele já consegue formar uma ideia, um raciocínio. Outras pessoas gostam de construir mapa mental a partir daquele determinado tema que está estudando. Então a gente tem aí o estudo por tópicos, o estudo por resumo, o estudo por mapas mentais, o estudo por videoaulas, o estudo por podcasts, o estudo por leitura.
Nenhum desses métodos, gente, ele será 100% eficaz. Ele vai garantir a você um alto grau de absorção de matéria, de conteúdo. Então, o que é importante você fazer? Dentre esses vários métodos, você identificar qual é aquele que você tem uma adaptação melhor, qual é aquele que você tem um aproveitamento melhor. E aí é claro que você pega aquele método como sendo principal, mas complementa aquilo com outros. O ideal é que você utilize sempre pelo menos 3 métodos de estudos. Então eu vou citar para vocês o meu exemplo pessoal, mas você deve buscar a sua situação para você saber o que é melhor para você. Então, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer leitura. Quando eu estou fazendo leitura, eu faço anotações a respeito daquela leitura. Quando eu terminei de fazer a leitura, terminei de fazer as minhas anotações, a partir das minhas anotações eu gosto de desenhar um mapa mental. Pronto, eu fiz 3 métodos. E olha como esses 3 métodos podem ser interessantes. Eu fiz a leitura, então foi uma forma de aprendizado. Eu fiz anotações, segunda forma de aprendizado. Depois eu li as minhas anotações. E aí é o legal, uma nova técnica. Leia em voz alta, porque você está ao mesmo tempo lendo e ouvindo aquilo ali. Então são 2 técnicas simultâneas. E eu faço meu mapa mental daquilo ali. Você poderia fazer outra forma, criar tópicos que fizessem com que você lembrasse daquele determinado assunto. Então faça esse ajuste. Identifique primeiro quais são as melhores técnicas, qual é o melhor método de estudo para a sua realidade. Não adianta pegar um método que outra pessoa usou, porque pode ser bom para ela, mas não quer dizer necessariamente que vai ter a mesma eficácia para você. Todos os métodos têm um grau de eficiência que varia de pessoa para pessoa, mas a eficácia vai na identificação do melhor método. E como eu disse para vocês, não use um, some os vários métodos. Agora, existe uma coroação aí. Existe uma regra importantíssima que é bom você saber, que isso te ajudaria demais. Existe um método que é o método de ensinar. O método de ensinar é o método mais eficaz de absorção de conteúdo. Então seria legal, depois da utilização daqueles 3 métodos que você escolheu como sendo mais adequado, que você prepare um roteiro de uma aulinha sobre aquele assunto. Vou falar sobre desconsideração da personalidade jurídica. Faça todo um roteiro dos tópicos principais de desconsideração, feche a porta do seu quarto ou do espaço onde você está e dê uma aula para você mesmo. Você pode, por exemplo, se você quiser se sentir mais à vontade e não parecer tão louco, se bem que eu acho que loucos são pessoas normais, você pode colocar um espelho e olhar para o espelho e dar aula para o espelho sobre aquele determinado assunto. Veja que você está forçando a sua mente, porque nesse caso você não está trabalhando com texto, você está trabalhando com tópicos. Ou é claro que se você tiver a possibilidade de dividir o seu estudo aí com uma outra pessoa, você pode dar uma aula para ela sobre esse tópico, você está assimilando e ela está assimilando. E quando ela for dar uma aula para você sobre um outro tópico, você também estará assimilando melhor aquele tema dela. Então, veja que o quanto essa variação é rica, mas lembra que esse método de ensinar, ele é o método mais eficaz que nós temos de estudo. Então, pense bastante na possibilidade de utilizar esse método, porque ele vai te ajudar demais aí na sua preparação. E como eu disse para você, você não precisa ter alunos, você pode ser o próprio aluno, você pode dar aula para você mesmo. O espelho é só para você não se sentir assim muito diferente, tá bom? 6º erro que a gente comete muito na nossa preparação é não realizar simulados. Veja uma coisa, gente. Não adianta você fazer um planejamento, você estabelecer uma linha do tempo que você vai desenvolver para a sua preparação até a data que acontece a prova. O que pode acontecer, na medida em que você faz os simulados, é você perceber que o seu estudo em uma determinada matéria não está sendo eficiente. Enquanto você está lá estudando a teoria, você tem a impressão que o seu grau de assimilação é grande. Quando você vai para a prática, que é fazer o simulado, e lembra que o exame de ordem, todas as questões são formuladas na forma de situação-problema, então quando você vai para o problema em si, você não consegue transpor
aquela teoria para a prática. Então é sinal que existe alguma dificuldade ali a ser superada. Então é claro, o que é que eu preciso agora? Rever o meu planejamento. Então aquela matéria que eu estou indo muito mal no simulado, eu preciso agora rever o planejamento e acrescentar uma quantidade de horas a mais para eu conseguir superar aquela determinada deficiência, a deficiência que eu tenho naquela determinada matéria. Então, planejamento, ele não é uma coisa estanque, ele deve ser revisto na medida da sua necessidade, ou seja, ele precisa ser personalizado. E como eu disse para vocês lá atrás, quando eu falei de estudar pelos exames anteriores, olha agora como você soma as duas coisas. Vai lá no site da OAB, pega uma determinada prova, você tem todas as provas, só tome cuidado com a questão de atualização legislativa. Pegue uma determinada prova e num primeiro momento você baixa só a prova, não baixa o gabarito e resolve todas as questões daquela prova. Você simulou. Num segundo momento, o que você faz? Pega o gabarito, joga as respostas corretas e aí faça uma revisão da prova já nas respostas corretas, ou seja, utilize a prova, além de utilizar a prova anterior como um simulado, utilize a prova também como método de estudo. Além disso, o ideal é que você faça simulados de questões inéditas, de questões que ainda não caíram no exame de ordem. Então, nesse caso, é legal você fazer os simulados que são preparados pelas faculdades, pelos cursinhos. Ah, professor, mas eu não tenho condições econômicas de fazer um cursinho. Mas grande parte dos cursinhos fazem simulados gratuitos. O meu curso onde eu dou aula, ele além de fazer simulado gratuito, ele te dá até depois o resultado para você, ele dá um diagnóstico do seu desempenho ali. Então é bacana você seguir aí os cursinhos, mesmo que você não estude por um cursinho, para você aproveitar essa oportunidade de fazer os simulados. E hoje, grande parte das faculdades já embutiram aí no seu planejamento de avaliação dos alunos ou de medição de expectativa em termos de exame de ordem, já embutiram os simulados. Então agarre essa oportunidade. E mesmo que você pegue as provas do exame de ordem para você fazer o simulado em casa, faça o simulado em condições reais da prova. Utilize o mesmo tempo de prova, não faça consulta, porque a primeira fase não tem consulta, não faça consulta, faça com seriedade, use o raciocínio que você utilizaria na prova, fique trancado naquele espaço o mesmo tempo de prova, ou seja, simule condições reais as do exame de ordem, porque tudo isso ajuda na sua adaptação, ajuda na sua familiarização para a prova e no caso específico dos simulados, na importância que ele tem em influir na correção dos erros que haviam no seu planejamento anterior. Então é muito importante fazer simulados. Sétimo grande erro que nós cometemos na preparação para o exame de ordem: não fazer pausas. É isso mesmo, professor, que eu estou ouvindo? O senhor está falando para eu descansar no meio da minha preparação? É sério isso? É sério esse bilhete, gente. Tem dois tipos de pausa que eu entendo que é importante você fazer. Primeiro, durante o momento em que você está fazendo o seu estudo, você precisa fazer pausas regulares. O seu cérebro, gente, ele precisa ser oxigenado. Então você vai perceber que se você estudar por um longo período, sem um intervalo, quando você termina, você fala assim: eu estou esgotado, eu estou cansado, já não está entrando mais nada na minha cabeça. Na verdade, isso é falta de oxigenação. Isso é uma questão neurocientífica. O seu cérebro, ele precisa ser, de tempo em tempo, oxigenado para que ele possa ter produtividade. Então, o que é que eu sugiro a você? A cada meia hora de estudo, faça uma pausa. Então, como eu disse para vocês, cada matéria você vai lá, por exemplo, dentro do seu planejamento, se for o seu caso, isso não é uma regra, você vai estudar 1h30 por matéria. Então, estudou a primeira meia hora, faz uma pausinha, levanta, vai ao banheiro, vai tomar uma água, se mexe, movimenta o corpo e uma pausa curta, 5 minutos no máximo. Depois retoma o estudo. Você vai ver que isso vai ajudar em manter a sua capacidade de produção. Se você fizer ao contrário, se você se estender, você vai ver que há uma queda na sua produtividade.
Essa é uma forma de pausa que eu acho que é importante e que eu sugiro que você trabalhe durante a sua preparação. A segunda é em relação ao período em si de estudos. Digamos que você já está estudando lá há 30 dias consecutivos. Faça uma pausa. Faça uma pausa. Então, qual era o intervalo que você tinha durante o seu planejamento de estudos? Porque aqui eu quero até aproveitar e dar uma dica lá em relação à questão do planejamento. Não faça o seu planejamento de forma a estudar 7 dias por semana. Só faça isso, estudar 7 dias por semana, se durante o dia você tiver uma quantidade muito pequena de horas disponíveis. Vamos imaginar, estou aqui pensando numa realidade qualquer. Digamos que você tenha apenas 1 hora por dia para estudar. Então, não faz sentido de você fazer pausa nesse caso. Você teria que estudar os 7 dias, não tem jeito. Mas digamos que não, que você consegue lá pelo menos 3 horinhas por dia, que sejam distribuídas ao longo do dia, você consegue 3 horinhas no mínimo. Nesse caso, o que eu sugiro a você? Que você coloque apenas 6 dias de estudo na sua grade, no seu planejamento, e você deixe um dia de descanso. Ah, professor, pode ser o domingo? Não sei. A realidade ela é sua. Qual é a melhor forma para você? Então identifique um dia da semana que você vai fazer aquele determinado descanso. Isso é muito importante. Mais do que isso, a cada 3 ou 4 semanas de preparação, duplique essa folga. Não é para duplicar para sempre, é duplicar só nesse intervalo. Estudei 3 semanas com um dia de intervalo. Então, em 3 semanas, eu descansei apenas 3 dias. Então, no fim daquela semana, quando chegar no seu intervalo, dobre. Ao invés de você fazer um dia de descanso, faça 2 dias de descanso. Aí, mais 3 semanas, mais 2 dias de descanso. Tudo isso é no sentido de você conseguir manter, a gente já vai falar sobre isso também, manter o seu controle emocional em razão dos efeitos do próprio desgaste físico e mental do seu estudo. Então, fazer pausa, por mais incrível que pareça, acaba sendo uma necessidade. Então, é um erro não embutir pausas no seu planejamento de estudo. Oitavo erro que normalmente nós cometemos: estudar na véspera da prova. O exame de ordem ele acontece, tanto primeira quanto segunda fase, ocorre sempre em um domingo. Vocês vão ver que a maior parte dos cursinhos, eles têm um dia todo de revisão final que é realizado na sexta-feira. Isso não é por acaso, gente. É exatamente porque nós não queremos que você estude no sábado. O sábado é o dia que você precisa relaxar. É o dia que você precisa recuperar a sua capacidade mental para chegar preparado, descansado para o dia da prova. Então, no dia que antecede a prova, no sábado que antecede a prova, o ideal é que você faça uma atividade física leve, que você faça uma atividade cultural, porque tudo isso vai ajudar na administração, inclusive, do seu fator emocional. Então, se você estiver praticando uma atividade física, sair para caminhar de bicicleta, caminhar a pé, fazer uma corrida leve, eu não estarei pensando na prova. Vou fazer uma atividade cultural, vou assistir um filme, vou ao cinema, vou ouvir uma música, então eu penso menos na prova. Então tudo isso ajuda a um controle emocional um pouco maior. Então, véspera da prova, gente, ela não foi feita para estudar. Mas eu vou entrar no aspecto negativo disso. Digamos que você não ouviu essa sugestão, porque não são conselhos, são apenas sugestões. Digamos que você não ouviu essa sugestão. Chegou no sábado, deixa eu aproveitar o sábado agora para eu tirar todas as dúvidas que eu tenho em termos de exame de ordem. Então, chegou o momento de eu corrigir aquelas dificuldades que vão me ajudar demais no dia seguinte, no domingo que vai ser a prova. Não, gente, vai acontecer exatamente o contrário. Os dias que antecedem a prova, talvez a semana que anteceda a prova, é a semana em que o seu estado emocional estará mais fragilizado. E aí, consequentemente, você está mais inseguro, é normal. Isso é para qualquer ser humano, não é uma situação específica sua ou minha. Então, olha o que vai acontecer. Como eu só tenho a véspera, eu vou usar a véspera para eu tirar as minhas dúvidas.
Gente, não é isso que vai acontecer. Digamos que a minha dúvida é sobre dosimetria da pena. Então, deixa eu ver aqui a doutrina de penal para rever dosimetria da pena. Não, gente. Aí a sua insegurança, em razão da sua fragilidade emocional, vai começar a gerar mais dúvida, mais dúvida, mais dúvida, mais dúvida. Na verdade, não é dúvida, é insegurança. Então, você começou com uma dúvida que era a dosimetria da pena. Daqui a pouco você vai querer ler todo o Código Penal, todo o Código de Processo Penal, mais a legislação penal especial. Então, não faça isso. No dia que antecede a prova, não se estuda, tá certo? Isso é uma regra. Nono erro que normalmente nós cometemos, e é um complemento do que a gente vinha falando: não fazer controle emocional, não trabalhar o nosso emocional, não fazer o gerenciamento das nossas emoções. Lá no meu curso, o professor Marco Antônio, ele trabalha exatamente isso, e isso fica aberto para todos vocês. Então, o importante é que você aprenda técnicas de controle da emoção. Como é que você faz para controlar a emoção? Porque, gente, não há cérebro que consiga um desempenho razoável se não houver um controle da emoção. Sabe aquilo que acontece quando você está fazendo uma prova na faculdade, por exemplo, você vai responder uma questão de uma matéria que você estudou pra caramba e de repente na hora que você vai responder aquela questão você para e fala assim: deu branco. Esse deu branco nada mais é do que a dificuldade de entrar dentro do seu cérebro para buscar a informação. É o tal do bloqueio emocional. Então, sem controle emocional fica difícil. Eu não estou dizendo para você que a partir do momento que você aprender algumas técnicas de controle emocional e começar a trabalhá-las, que isso vai resolver totalmente a questão emocional. Não, não vai. Mas é como a gente está dizendo, controle emocional. É para controlar. As emoções, elas estarão afloradas, mas você precisa aprender a controlar. Nós, seres humanos, por mais inteligente que a gente seja, ou que a gente julgue ser, a maior fragilidade que nós temos é exatamente a nossa inteligência emocional. Então, nós deveríamos dar muito mais atenção a isso. Então, não vá negligenciar esse fator na preparação para o exame de ordem. E a grande prova de que, de fato, ele é um fator decisivo é porque você conhece muitos colegas seus que são reprovados no exame de ordem e que eram bons alunos na turma, ou talvez melhores alunos. Por que que um bom aluno, um melhor aluno não teve um desempenho satisfatório e aquele outro que era o vagal da turma conseguiu passar? Porque o vagal não teve o peso emocional. Ele foi lá como franco atirador e o emocional não atrapalhou tanto como atrapalhou aquele que era totalmente comprometido. Então, é importante na sua preparação você incluir algumas ferramentas de controle emocional. Décimo erro que a gente normalmente comete, e eu diria para vocês que não por qualquer outra razão ele está no final aqui da nossa fala, é você resolver dar um tempo na sua preparação ou você desistir daquela determinada prova. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Há uma diferença muito grande entre o concurseiro e o OABeiro. O concurseiro, ele enxerga aquela prova que ele vai prestar como sendo a prova da vida dele. Porque ele não sabe quando vai ter um outro concurso. Ele resolveu fazer concurso para magistratura em São Paulo. Mas ele não sabe quando será a próxima prova de magistratura para São Paulo. Então, aquela tem que ser a prova dele. Ao contrário, o camarada que vai fazer a prova da OAB, o OABeiro, ele sabe que são 3 provas por ano. Então, ele entra pensando de que forma? Eu vou lá para testar os meus conhecimentos. Ou, ele entra de que forma? Se não der nessa, eu vou para a próxima. Ou, ele fala assim: cansei de estudar, estou meio esgotado, não vou prestar essa prova, vou deixar para a próxima. Gente, a palavra dar um tempo e a palavra desistir, ela não deve fazer parte do seu dicionário se você quer realmente ter sucesso no exame de ordem. Veja, gente, o exame de ordem está mais do que claro, ele exige sacrifício. A grande pergunta é:
Quantas vezes você vai querer se sacrificar? Você vai querer se sacrificar uma única vez ou você vai querer se sacrificar várias vezes até conseguir atingir o seu resultado? Então, pare de dar um tempo, pare de falar, vai ser a próxima prova, não essa, e pense nessa prova como sendo a prova da sua vida. Você vai mergulhar, vai fazer todo um sacrifício, vai buscar o seu resultado e aí sim, depois disso, você vai levar a vida do jeito que você planejou, tá certo? Fica aí mais uma dica do professor Sérgio Gabriel para vocês.